Tem que ter os dons, tem que ter os dons. Se a igreja é primitiva, tem que ter os dons. Tem que ter os dons, tem que ter os dons. Se a igreja é primitiva, tem que ter os dons. Só se vê apostasia e muito socialismo, mundanismo, modernismo no meio das religiões. Mas isso não nos engana, pois a Bíblia nos avisa que a igreja primitiva ainda tem os dons. Tem que ter os dons, tem que ter os dons. Se a igreja é primitiva, tem que ter os dons. Tem que ter os dons, tem que ter os dons. Se a igreja é primitiva, tem que ter os dons. Tem dom de línguas estranhas, tem dom de profetizar. A igreja é poderosa e tem até dom de curar. Tem dom de maravilhas, outras operações. A igreja primitiva tem os novos dons. Tem que ter os dons, tem que ter os dons. Se a igreja é primitiva, tem que ter os dons. Tem que ter os dons, tem que ter os dons. Se a igreja é primitiva, tem que ter os dons. Nossa igreja quando ora, os demônios vão embora, os enfermos são curados, todos ficam bons. E o pastor prega a palavra e o Espírito Santo aviva, porque a igreja primitiva ainda tem os dons. Tem que ter os dons, tem que ter os dons. Se a igreja primitiva, tem que ter os dons. Tem que ter os dons, tem que ter os dons. Se a igreja primitiva, tem que ter os dons. Tem que ter os dons, tem que ter os dons. Se a igreja primitiva, tem que ter os dons. Tem que ter os dons, tem que ter os dons. Se a igreja primitiva, tem que ter os dons.